Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Eu te convido a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição? Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos porque temos mais uma oportunidade de ouvir a Tua voz, de estudarmos a Tua palavra. Pedimos agora que o Senhor fale diretamente aos nossos corações, que o Senhor seja o nosso professor nessa lição. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos nesse trimestre estudando o tema Êxodo. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, Concerto com Deus no Sinai. Seguindo a nossa última lição, os israelitas estão acampados em Refidim, isso menos de 3 meses após terem saído do Egito. Eles são então atacados pelos amalequitas. Os amalequitas eram descendentes de Esaú, conforme está registrado em Gênesis 36, verso 12. Eles estão se sentindo ameaçados pela presença de Israel e por isso vão então atacar, desejando apossar-se também dos seus rebanhos e bens. Vai ocorrer então uma batalha muito emblemática. Os israelitas e os amalequitas se enfrentam em um local plano. Moisés está em uma colina, estendendo suas mãos em direção à batalha. Êxodo capítulo 17, versos 11 e 12. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Os israelitas vencem aquela batalha, não por haver algum poder nas mãos estendidas de Moisés, mas pelo poder de Deus. As mãos levantadas de Moisés demonstram a sua dependência de Deus. O Senhor luta as guerras daqueles que dele dependem. Sábios conselhos. Em algum momento durante as pragas do Egito, Moisés provavelmente tem enviado sua esposa Zípora e seus filhos para a casa de seu sogro Jetro, a fim de protegê-los. O capítulo 18 do livro do Êxodo inicia nos contando que a fama que Deus fizera no Egito chegou ao conhecimento de Jetro, que então traz de volta a Moisés, sua esposa e filhos. Jetro era um homem sábio e experiente, e isso há de ser fundamental para o conselho que ele dá a Moisés. Diz assim em Êxodo capítulo 18, versos de 17 a 19. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora, ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Os versos seguintes, eles vão mostrar a sistemática do conselho de Jetro. O fato é que Moisés ele estava muito sobrecarregado com as demandas do povo e a visão experiente daquele que estava fora da situação foi primordial para que houvesse uma divisão de competências e, consequentemente, trouxesse descanso a Moisés. Irmãos, nós devemos ouvir bons conselhos, aprender com aqueles que têm mais experiência do que nós. Todos nós devemos nos submeter a sábios conselhos. Uma divina aliança. Partindo de Refidim, o povo acampa próximo ao Monte Sinai e ali adoram ao Senhor. No Sinai é feita uma aliança de Deus com Israel. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O propósito de Deus para o povo envolvia serem um reino sacerdotal e uma nação santa. No texto que lemos há uma condição. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações.
O nosso entendimento é que essa condicional atrelada à obediência do povo e à guarda da aliança não é uma condicional para que Deus cumprisse a sua parte. Ela era, sim, uma condicional da posição distinta de Israel entre todos os povos e também do seu papel mediador e da sua qualidade de nação santa. O texto diz: embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Se essa fosse uma condição para que Deus cumprisse a sua promessa, isso não aconteceria, pois afinal de contas o povo desobedeceu muitas e muitas vezes. Irmãos, nós devemos sim obedecer ao Senhor. Não para que algo bom aconteça conosco, mas porque a obediência é a maneira correta de nós nos relacionarmos com Deus. E a obediência ela está ligada à santidade. Então nós devemos ser santos, não por conta de uma obediência cega. Obediência cega é aquela que apenas há uma atitude, mas sem o coração. Nós devemos ser santos sim, porque Deus é santo. Em suma, é assim que devemos nos relacionar com Deus, em obediência e em santidade. Aliança antiga. O pacto de Deus com Israel, ele na verdade inicia muitos anos antes, ainda no tempo de Abraão. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa aliança também foi ratificada por Deus com Isaac, em Gênesis 26, verso 4, e com Jacó, em Gênesis 28, versos de 13 a 15. Deus sempre há de cumprir a sua aliança. No Sinai, o Senhor está ratificando essa aliança com o povo e entrega então a lei. A lei ela é uma espécie de detalhamento do que cabe a Israel como obediente à aliança. A Torá e o Código de Hammurabi. Hammurabi foi o rei da Suméria, onde hoje fica localizado o Iraque, que uniu os semitas e os sumérios, fundando o Império Babilônico em cerca de 1750 a.C. O seu código de leis ele é considerado o código mais antigo da história. Dada alguma semelhança entre certos artigos do Código de Hammurabi e a lei mosaica, há quem opine que Moisés conhecia o Código de Hammurabi e ele seria então a base para a legislação do Sinai. Bom, ainda que haja certas semelhanças, o espírito das leis é totalmente diferente em seu contexto geral. Por exemplo, o Código de Hammurabi ele faz acepção de pessoas no juízo, favorecendo classes superiores, o que não é aceito pela lei sinaítica. O Código Babilônico também prevê punição entre ascendentes e descendentes, como um filho que deve pagar, por exemplo, por um erro do pai, ao passo que na lei de Moisés, cada um pagará pelo seu próprio pecado. Enfim, não existe fundamento para aceitar que a lei de Moisés fez algum empréstimo ao Código de Hammurabi. E ainda que Moisés conhecesse esse código, a lei do Sinai é muito mais justa, humana e avançada. O concerto do Sinai. No Sinai, o concerto ele tem 3 campos legais. Os 10 mandamentos, em Êxodo 20, de 2 a 17, são princípios religiosos e normas morais. Também a lei cerimonial, Êxodo 20, versos de 22 a 26, que são normas e procedimentos de culto. E ainda as leis da vida civil, Êxodo 21, verso 1, até Êxodo 23, verso 19. Acontece que a entrega da lei ela foi algo tão importante que o povo deveria observar um limite para não se aproximar do Monte Sinai, Êxodo 19, versos 20 e 21, a santificação cumprindo ritos de purificação, Êxodo 19, verso 4, e até mesmo a abstinência sexual. Tudo isso porque toda a atenção deveria ser dada à revelação de Deus e ao pacto com o Senhor. Uma observação importante para nós hoje é sobre a aplicabilidade dessas leis a nós. As leis civis e cerimoniais somente eram aplicadas naquele momento, àquela sociedade e àquele sistema sacrificial e religioso.
Já a lei moral, os 10 mandamentos, nos mostram ainda hoje um padrão moral pelo qual nós podemos nos relacionar com Deus. Jesus e a lei. No Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, Jesus declara que não veio para revogar, mas para cumprir a lei. Mateus capítulo 5, verso 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. De fato, Jesus ele está indo mais longe do que a lei. Ele a está ampliando. A lei pune a prática, mas Jesus condena o desejo, o que está no coração, como, por exemplo, o adultério. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Aqui é uma referência ao livro do Êxodo, capítulo 20, verso 14. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. A conclusão que chegamos, então, é que a lei moral ela é muito importante, ela é santa, mas ela não pode salvar, ela não tem poder para salvar. A salvação ela é pela graça por meio da fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. E concluindo então o nosso estudo, o compromisso com o Senhor, a santidade, a fidelidade, a obediência, o serviço, tudo isso é esperado daqueles que fazem uma aliança com o Senhor. Que assim seja em nossas vidas. Que nós sejamos comprometidos com o Senhor, com as coisas do reino, que nós possamos viver em santidade, fiéis e obedientes em tudo e servos de Cristo. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus presente que fala aos nossos corações. O nosso desejo é que a cada dia nós sejamos mais e mais comprometidos contigo, com as coisas do reino, que nós possamos ser obedientes, que nós possamos ser servos, leais a ti em tudo, que a nossa vida em tudo te agrade. Pai, toma as nossas dificuldades, os nossos corações, os nossos anseios, os nossos temores. Colocamos tudo isso em tuas mãos, crendo que o Senhor tem o melhor para nós. É assim que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.